Os processos de reformas no Estado exigem coragem, determinação e sentido estratégico para garantir o futuro, a sustentabilidade dos recursos e a eficiência de gestão de bem comum. Devo dizer que vejo com alguns sinais nesse sentido na decisão anunciada pelo Ministro da Economia e das Finanças de Moçambique relativamente à reforma do enquadramento e respectivo sistema remuneratório dos funcionários públicos, tendo como objetivo a redução progressiva nos próximos 4 anos do peso dos salários de 13% para 8% ou 9% do produto interno bruto. Os instrumentos que pretende usar para esse efeito poderão não ser suficientes para estruturar uma reforma da administração pública, mas contribuirão para alcançar a meta desejada. A criação de uma tabela remuneratória única, com 21 níveis salariais, permitirá um melhor controlo da despesa pública com os salários, uma visão integrada da relação entre a função e a remuneração de um trabalhador, promovendo uma maior equidade e uma mais adequada gestão das carreiras e as suas progressões. Uma das grandes dificuldades na execução de uma reforma desta natureza é o seu desenho inicial e o enquadramento dos trabalhadores nos descritivos funcionais e respectivos níveis salariais, sob pena de, sendo injustos, poderem perpetuar essa injustiça ao longo da carreira. Nem mesmo uma rigorosa definição de critérios de progressão e de promoção, por mérito, conseguiriam, em muitos casos, repor a tal justiça que valoriza as competências e o mérito. Uma tabela salarial única é, portanto, mais facilmente gerível do que a cerca de centena que hoje vigora na administração pública moçambicana. Pelo que se sabe, a maior contestação e controvérsia está na proposta para as remunerações dos titulares dos órgãos de soberania. Não é nada que se estranhe. As reações negativas dos titulares do Poder Judicial, como agora acontece com os juízes moçambicanos, ocorreu em todos os países em que o regime da indexação salarial dos titulares dos órgãos de soberania à remuneração do Presidente da República foi instituído. O que se invoca, no essencial, é a consagração do princípio da administração autónoma da magistratura judicial através das suas instituições de autogoverno, os Conselhos Superiores, declinado de um princípio estruturante do sistema político-democrático, o da separação dos poderes. O Orçamento do Estado é o instrumento que repousa toda a despesa pública e toda a receita. Isto é daí que saem todos os recursos financeiros para as despesas com pessoal, para o investimento estrutural e para os compromissos com a dívida pública interna e externa. E é ao Governo que cabe a afetação desses recursos aos vários setores da atividade pública aprovados pelos Parlamentos. A complexidade deste tema é das mais exigentes para qualquer governo. As reformas da administração pública geram sempre tensões, porquanto mexem com direitos, com expectativas e até com a estabilidade social. Se acrescentarmos à administração pública central e local a necessidade de ponderar também as instituições autónomas do Estado ou as empresas públicas, em países de forte dominância sobre a economia privada, facilmente se adensam as dificuldades de regulamentação das carreiras e dos salários e a invocação de especificidades por parte de certas categorias profissionais. Daí ter falado em coragem e determinação para as reformas por parte do governo de Moçambique, marcado pelas dívidas ocultas, e em concreto do ministro Adriano Malayane, que deveria constituir um exemplo num tempo em que a África se revela preocupada com duas coisas importantíssimas: a gestão da dívida pública crescente e a necessidade de políticas de atração de investimento direto estrangeiro.